Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos alegres por estarmos aqui iniciando a nossa semana, numa ocasião tão especial também para cada papai aqui nessa noite, mas principalmente por estarmos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Eu quero, de antemão, trazer aqui as minhas felicitações para cada papai que está aqui com a gente, em especial o meu que está ali atrás, e também estender essas boas-vindas para todos os visitantes que estão aqui nessa noite, mães, filhos, amigos que já têm o costume de estar aqui com a gente. Queremos dizer que é uma grande alegria estarmos juntos aqui para celebrar o nome do Senhor. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amados, como já divulgado, eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem sobre a fé de um pai desesperado. E para isso eu queria convidar vocês para abrirmos juntos a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo 53. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo de número 53, onde estaremos usando esse texto como base para pensarmos um pouquinho sobre o tema da paternidade. João capítulo 4, do versículo 46 em diante, está escrito o seguinte: quando Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhes disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa passagem. Uma grande dificuldade que nós temos, toda vez que somos desafiados a pensar e falar sobre paternidade, é que a paternidade representa um mundo cheio de diversidade. Cada pai é um pai. Cada pai é diferente um do outro. Eles têm as suas diferenças, seja fisicamente, socialmente, economicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cada um é totalmente único como pai. Mas um aspecto em comum que todo pai saudável possui na sua vida é esse desejo firme, esse desejo resoluto, determinado de ver o bem dos seus filhos. Isso é o que está presente no coração de cada pai saudável. É a essência do que é ser pai, é ter esse desejo ardendo no coração de ver o bem e o melhor para os seus filhos. É o que nós podemos chamar de um instinto paterno que é praticamente universal. Significa que como pais, eu e você, nós vamos fazer tudo aquilo que pudermos fazer para construir e dar aos nossos filhos aquela vida que nós julgamos e consideramos como uma vida boa. Esse é o foco da nossa paternidade, é o que move a gente no nosso dia a dia. É esse desejo de ver o bem dos filhos. O pai estuda pelo bem dos filhos. O pai trabalha pesado pelo bem dos filhos. O pai acorda cedo ou dorme tarde pelo bem dos filhos. O pai se gasta pelo bem dos seus filhos. O pai se cuida pelo bem dos filhos. O pai ora pelo bem dos seus filhos. Tudo que ele faz no seu dia a dia visa esse alvo central que ele tem no seu coração: ver o bem dos seus filhos e filhas. Agora, o que acontece
quando apesar de todo o nosso esforço, os nossos filhos ficam mal? O que acontece quando nós lutamos pelo melhor e os nossos filhos acabam recebendo o pior? É exatamente isso que está sendo abordado no texto que a gente acabou de ler. Essa passagem descreve diante de nós, com uma clareza muito ímpar, a situação de um homem que foi frustrado num dos maiores sonhos que ele tinha na sua vida. Não era um sonho de arrumar um emprego, um sonho de arrumar um bom salário, um sonho de ter uma boa casa, ele tinha tudo isso. Mas ele foi frustrado no sonho de ver o bem do seu filho, no sonho de ver o seu filho ter uma vida longa pela frente, no sonho de ver o seu filho ter uma vida feliz pela frente. Ele estava completamente frustrado e desesperado, porque como o evangelista João mostra para nós aqui, o filho desse homem não estava bem, ele estava na pior, ele estava mal, ele estava doente. O texto começa descrevendo no versículo 46 que havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ora, mesmo que o evangelista João não descreva aqui muitos detalhes sobre o estado emocional desse homem, cada pai, cada mãe aqui, que já passou pela experiência pesarosa de ver um filho doente, especialmente a longo prazo, sabe muito bem o que é que esse homem está sentindo na pele. O que é que ele está passando? Ele está sofrendo com uma dor que não é dele, mas dói como se fosse nele. Ele está sofrendo e sendo machucado pela dor do filho. Um tipo de dor que está cortando a sua alma em pedaços. Ele olha para aquele filho, ele olha para aquele bebê, ele olha para aquela criança e está vendo ela num estado de sofrimento, de angústia, de agonia. Ele olha para o seu filho e vê cada vez mais aquela criança definhando em cima de uma cama. E é isso que faz aquele pai sofrer. E a gente pode muito bem dar liberdade aqui à nossa imaginação para pensar um pouco sobre o quanto o dia a dia daquele pai era pesado. Nós podemos imaginar aquele pai tendo dificuldade de se concentrar no trabalho dele, porque ele está com seus pensamentos no filho que está doente em casa. Nós podemos imaginar aquele pai até mesmo com alterações de humor por causa da doença do seu filho. Nós podemos imaginar aquele pai voltando para casa com peso no seu coração, ou chorando em algum recanto da casa, ou engolindo o choro, porque o pequeno dele está doente. Se fosse possível, como um dia você já desejou, quando o seu filho estava doente, ou sua filha, se fosse possível, esse pai trocaria de lugar com o filho imediatamente, ainda que a dor fosse recebida nele de forma multiplicada, com juros. Mas não era. A doença nem foi embora e nem iria embora. Com o passar do tempo, o filho não estava melhorando, pelo contrário, estava piorando. É o que o nosso texto vai dizer. Esse pai estava desesperado, não só porque o filho estava doente, mas porque o filho estava morrendo. Morrendo. Ele foi até Jesus e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, diz o verso 47, que estava morrendo. No lugar de ver a melhora do filho, é o que ele vê. Ele vê a piora do filho. Sabe, os dias vão ficando cada vez mais pesados. Ele volta para casa e ele não recebe notícia boa. Ele olha para o filho e já vê o fosco da morte roubando o brilho no olhar daquela criança. Ele entra naquele quarto daquela criança e já sente o frio da morte invadindo aquele ambiente. Ele olha para o filho e vê a mais forte razão do seu desespero. Vê a morte se aproximando do seu filho. Ele teria o desprazer, pela ordem das coisas, de no lugar de ver o seu filho estudar, trabalhar, casar, ter outros filhos, ele teria o desprazer de sepultar o seu próprio filho. Ele teria o desprazer de ser impactado violentamente pela inversão da ordem natural das coisas. Ele estava quase sendo obrigado a sepultar o seu filho num buraco escuro. A mesma dor que outros personagens da Bíblia passaram, homens como, ou pais como Adão, como Arão, como Davi, como Jó, era a dor que esse homem aqui estava prestes a atravessar. É por isso que não existe outra palavra que descreva melhor a situação desse pai aqui do que a palavra desespero. Ele estava invadido pela desesperança, isolado, proibido de ter qualquer esperança no seu coração. Estava diante de um precipício de dor, angústia e sofrimento. E sabe o que era o pior de tudo? É que esse homem não podia fazer absolutamente nada. Nada. Essa é a pior parte.
A pior parte não é quando surge uma dificuldade na caminhada da paternidade. Não é. A pior parte é quando você não consegue fazer nada. Eu acho que eu falo por vocês também, nós pais, nós somos muito pragmáticos. Às vezes, na verdade, nós gostamos mais de fazer do que de dizer alguma coisa, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer resolver, a gente quer consertar. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso comprar? O que é que eu posso conquistar? O que é que eu posso trazer para dentro de casa? O que é que eu posso fazer aqui para a situação ser resolvida? A gente é pragmático, a gente gosta de resolver as coisas fazendo outras coisas. Mas, e quando a gente não tem o que fazer? Era como esse pai estava, completamente impotente. Os recursos dele eram totalmente insuficientes. O texto vai dizer que ele era um oficial do rei, né? Isso aqui é muita coisa, especialmente para aquela época. Um oficial do rei. Ele não era um mendigo, ele não era um cidadão apenas de classe média, com seus apertos, mas com suas possibilidades. Ele era um homem rico, ele era um chefão daquela sociedade, ele era conhecido. Ele tinha casa, tinha servos, tinha herança, tinha propriedades, tinha respeito, tinha nome, tinha autoridade, tinha acesso à medicina mais refinada e avançada daquela época, da realeza. Ele tinha tudo isso à sua disposição. Mas, igreja, a morte, como atrevida que ela não liga para isso. Ela não liga para a nossa conta bancária, para a nossa influência, para nossos contatos, para os nossos privilégios. Ela não liga para isso. A morte não ligava para o que esse pai possuía. Ela estava ali colocando as garras naquela criança e nenhum recurso humano daquele pai seria suficiente para impedir a morte de ceifar aquela vida. Porque aquele pai precisava de um poder muito mais forte do que ele mesmo. Aquele pai precisava de um poder muito mais forte do que o seu dinheiro, muito mais forte do que os seus contatos, muito mais forte do que a medicina daquela época. Ele precisava de algo mais forte do que a própria morte. E pela graça de Deus, esse pai entendeu isso, né? E agiu à altura disso. Porque o nosso texto vai dizer no versículo 47, que esse pai, sentindo essa situação e esse contexto desesperador, ele correu até Jesus Cristo. Quando ouviu dizer, diz o versículo 47, que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho. Foi assim que aquele pai procurou Jesus. Foi assim que aquele pai procurou em Jesus aquilo que ele não estava achando em nenhum outro lugar dessa terra. Nem nele mesmo, nem nos seus bens, nem na medicina, ele não estava achando. Ele estava ali para procurar em Jesus uma reversão da sua frustração. E o texto vai dizer que quando aquele homem ouviu que Jesus estava passando por ali, ele decidiu pessoalmente ir até Jesus Cristo. Ele vai até Jesus com determinação. Ele tinha gente à sua disposição para mandar. Vá lá e dê um recado lá para Jesus, traga o homem para ele resolver esse negócio aqui. Ele podia fazer isso, mas ele decide pessoalmente ir em direção a Jesus Cristo, porque aquela agenda, a agenda da restauração do seu filho, do bem do seu filho, da cura do seu filho, era a principal prioridade no dia a dia daquele pai. Era o que ele mais queria. Mais do que trabalhar, prosperar ou ganhar dinheiro, ele queria ver o bem do seu filho. É por isso que ele interrompe tudo o que está fazendo e vai em direção a Jesus com determinação, mas também com humildade. Com humildade. Porque o texto descreve para nós um pai que ele se coloca diante de Jesus Cristo, ele suplica, ele implora, ele clama, ele grita por socorro, ele procura Jesus humildemente. Mesmo sendo um homem de autoridade, que costumava andar de nariz empinado, mas ali, ele é só um pai desesperado diante de Jesus. E ele reconhece isso. Foi assim que a dor desse pai se converteu no clamor desse pai. Foi assim que a crise daquele homem arrastou ele até a presença de Jesus Cristo. Ele continuava sendo um homem ameaçado pela morte, mas, porém, todavia, entretanto, ele estava diante do autor da vida. Agora a situação muda, ele está diante de Jesus Cristo. Olhando para o início dessa história, amada igreja e queridos convidados, uma das lições que nós aprendemos aqui logo de cara, é que assim como esse pai, todos nós estamos sujeitos a passar por crises. Todos nós estamos sujeitos a passar pelos desesperos dessa vida. Isso é algo que é bom a gente lembrar de tempos em tempos. Porque muitas vezes, pelo conforto da nossa vida, a gente começa a nutrir no nosso coração a ideia de que a vida é mil maravilhas, a ideia de que nós estamos no controle de tudo, a ideia de que nada pode abalar a gente, a ideia de que nada pode roubar o chão dos nossos pés, a ideia de que tudo vai ficar 100% em 100% do tempo.
É como se a gente tivesse o controle da nossa vida. Mas histórias como essas estão aqui registradas na palavra de Deus para que a gente entenda que a hora da crise pode chegar para qualquer um de nós. Como chegou para aquele pai. Pode chegar para qualquer um. E isso não é uma visão pessimista da vida. Isso é uma visão realista da vida. É como as coisas de fato são. Tem gente que tenta negar isso? Tem. Tem pessoas que têm aquele positivismo exagerado e infundado de que nada de ruim vai acontecer. Tem pessoas, por exemplo, que tentam manipular essa realidade e deixar as coisas sempre em ordem através de recursos humanos. São pais, por exemplo, que acham que se eles trouxerem dinheiro, um bom plano de saúde, uma boa casa, uma boa comida, um bom transporte, uma boa faculdade para os seus filhos, então a crise sempre vai ficar longe da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa e da sua família. Mas a história desse pai está aqui para nos mostrar que, independente dos recursos que temos, todos estamos sujeitos às crises da vida. Doenças, desvio espiritual, luto, acidentes, desemprego, divórcio, todos nós estamos sujeitos a passar pelas crises da vida. A crise pode chegar para todos. Mas o que nós aprendemos aqui é que, assim como esse pai, nós temos um destino nas crises da vida. Nós temos um porto seguro nas crises da vida. Assim como esse pai, todos nós precisamos correr para Jesus na hora da crise. Não existe um lugar que seja mais adequado e mais propício para nós na hora do sofrimento do que ali, aos pés de Jesus, na presença de Jesus. Ele é o único que pode nos acolher na hora da crise e do desespero. Ele é o único que pode nos curar das dores dessa vida. Ele é o único que pode mudar o nosso quadro. Ele é o único que pode nos livrar do pior desse mundo mau, do homem mau. Ele é o único que pode sustentar a gente no meio da crise. É por isso que na hora do sofrimento e da dor, nós temos um só destino. A gente vai até Jesus Cristo. Por meio da oração, quando falamos com Jesus no nosso dia a dia, entregando nossa vida, nossa família, nossa rotina a Ele. Por meio da leitura da palavra, quando a gente vai até a palavra de Deus com reverência, sede de aprender da sua vontade, do seu plano, da sua pessoa. Quando a gente vai até Jesus por meio da presença dEle. Quando estamos reunidos aqui como igreja, ou quando a gente se reúne em qualquer outro lugar para estarmos glorificando a Deus, cantando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor. Quando a gente vai até Jesus por meio da nossa fé na sua soberania, de que Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o caminho que todo sofredor deve trilhar quando está enfrentando os desesperos da vida, as crises da vida. Então, no final das contas, como esse pai vai descobrir mais tarde, não importa o tamanho do nosso problema, o que importa é que nós temos um Jesus forte o suficiente para nos acolher no dia da dor. E essa esperança que devemos manter no nosso coração. Foi o que aconteceu com esse pai, né? Mas antes desse pai ser abençoado por Jesus, nós vemos aqui do versículo 48 e 50 que esse pai foi desafiado por Jesus. Ele foi desafiado, por exemplo, pela repreensão que Jesus trouxe lá naquele momento. O versículo 48 está escrito: então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Parece meio desconexo, né? O pai chega lá, ele pede a cura para o filho, aí Jesus olha para o lado e vê a multidão e diz, se vocês não virem milagres, vocês não vão acreditar, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que a gente conecta isso aqui? É como se Jesus estivesse aqui, meus amados irmãos, denunciando uma das tendências mais ingratas e rebeldes que estava instalada no coração daquele povo. Uma tendência que estava afetando até mesmo aquele pai. É a tendência do ver para crer. É a tendência de só acreditar em Jesus como se ele fosse uma espécie de santo milagreiro. É aquela euforia da pessoa buscar mais os milagres de Jesus do que a pessoa de Jesus, do que a vontade de Jesus, do que o serviço de Jesus. Era como essas pessoas aqui estavam se comportando. Elas estavam indo em direção a esse Jesus aqui, estavam indo em direção a Jesus, assim como esse pai, não era nem tanto porque queriam se arrepender dos seus pecados, porque queriam confiar em Jesus, porque queriam transformação, porque queriam mudança de vida, porque queriam santificação, servir Jesus, não. O que elas queriam mesmo era ver o espetáculo. Jesus, queremos milagres, queremos sinais, queremos que o Senhor prove aquilo que o Senhor está dizendo que é. Porque essas pessoas só conseguiam acreditar em Jesus por meio dos milagres de Jesus. Vejam,
Sabe alguém que só acredita em você se você provar? É desconfortável, né? Vamos colocar numa situação dia a dia. Imagina que você entra numa loja para olhar um produto e tal, e você sai da loja, decide não levar nada. O segurança chega perto de você, a atendente ou a pessoa que está lá na porta, e diz: "Olha, você está levando alguma coisa ou não?" Eu confio que você não está levando nada, mas por favor, abra sua bolsa e prove que você não está levando nada. Seria desconfortável, seria constrangedor, daria processo da justiça. A gente nunca mais voltaria nessa loja. Essas pessoas estavam fazendo isso com Jesus. Jesus, o Senhor disse que é filho de Deus, né? O Senhor disse que é salvação, o Senhor disse que é perdão, o Senhor disse que é transformação, mas Jesus, por favor, abra a bolsa dos seus milagres e prove. Prove para a gente, faça um milagre, Jesus. Se o Senhor fizer um milagre, a gente acredita no Senhor. Como o Senhor fez aqui em Caná, aqui. Faça aí um milagre novamente, nos dê um espetáculo, e aí a gente vai acreditar no Senhor. Era o que essas pessoas estavam fazendo. Na incredulidade do coração delas. É por isso, meus amados, que Jesus ele é bem rígido aqui. Porque estava sendo tratado como um mentiroso. É por isso que ele aproveita aquela oportunidade para corrigir o coração daquele povo incrédulo. Mas agora, voltando ao Pai. Esse acabou virando o segundo desafio do Pai. Porque enquanto Jesus falava, o Pai esperava. O Pai ficava lá escutando. É o segundo desafio que esse Pai vai enfrentar. Ele está sendo desafiado aqui pela demora de Jesus. É por isso que no verso 49 está escrito: o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Se imagina aí no lugar desse pai. Imagina que você leva seu filho, Deus o livre, né? Imagina que você leva seu filho morrendo para o hospital. E aí você chega no hospital para o seu filho ser atendido, você vê os médicos e enfermeiras dando atenção para tudo no mundo, menos para o seu filho. Você ficaria louco, você ficaria louca. Você perderia o juízo, a sanidade. E foi mais ou menos como esse pai se sentiu. Mas, amados, o que esse pai não sabia é que Jesus é muito maior do que um médico comum. É que Jesus é muito mais poderoso do que um médico distraído. Ele é mais poderoso. Vejam, vamos agora entrar num assunto bem interessante. É aqui onde a gente percebe que a fé desse pai, mesmo que seja uma fé sincera, uma fé verdadeira, era uma fé infantil. Era uma fé imatura. Era uma fé imperfeita. Era uma fé que precisava de amadurecimento, porque esse pai aqui, ele não conseguia enxergar ainda a grandeza do poder de Jesus. Vamos ler a frase devagarzinho que ele diz aqui: Senhor, venha antes que o meu filho morra. É o que ele diz. Por um lado, então, esse pai achava que um milagre só poderia acontecer se fosse, num termo que ficou em alta depois da pandemia, se fosse presencialmente. Se Jesus fizesse de fato uma visita ao seu filho, estivesse lá ao lado da cama e fizesse essa viagem, aí sim o milagre poderia acontecer. Esse pai não acreditava em milagre à distância. É por isso que para esse pai aqui, a ausência de Jesus seria fatal. O Senhor tem que vir, porque se o Senhor não conseguir chegar lá, o milagre não vai acontecer. Uma fé imperfeita. Por outro lado também, esse pai achava que o milagre só podia acontecer se fosse antes da morte. Jesus, o Senhor tem que vir porque tem que dar tempo. Se a criança morrer, pronto, está tudo perdido. Nem o Senhor consegue salvar ela. Esse pai não conseguia acreditar que Jesus curaria ou ressuscitaria aquele filho da morte. Não, para ele, o poder de Jesus só valia enquanto tivesse vida. Por isso que o atraso de Jesus na cabeça desse pai seria fatal, né? E essas limitações aqui, elas estão tão impregnadas no coração desse pai, que ele, claro, também por causa do seu desespero, ele começa a dar ordens a Jesus, ele começa a dar orientações a Jesus, ele começa a mostrar para Jesus como as coisas devem acontecer. O Senhor tem que vir, o Senhor tem que vir depressa, o Senhor tem que fazer o que eu digo, o Senhor tem que fazer do meu jeito, o Senhor tem que fazer no meu local, o Senhor tem que fazer no meu tempo. Tudo isso, amados irmãos, porque a fé desse pai era uma fé imatura, uma fé infantil. É por isso que Jesus se demora, né? Em repreender, em corrigir, em expandir, esticar, como a gente vai ver no fim do texto, esticar a fé desse pai aqui. E Jesus faz isso por meio de uma ordem, né? No versículo 50 está escrito: Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Não foi muita conversa não, né? Simples, claro, curto, objetivo e desafiador. Vá, eu não vou não. Eu não vou com você, você vai sozinho. E outra coisa, seu filho está morrendo, ele não vai morrer. Acredite,
Ele vive, ele vai viver. Foi assim que Jesus mostrou a grandeza do seu poder para aquele pai. Você acha que eu estou limitado por essa distância aqui entre Caná e Cafarnaum? Jesus disse, pode ir, vá. Meu poder não tem limite geográfico. Você acha que o seu filho vai morrer? Eu sou muito mais poderoso do que a morte. Vá, porque o seu filho vai viver. É assim que Jesus mostra a grandeza do seu poder. Um poder que está repleto de compaixão. Compaixão pelo pai que sofre, compaixão pelo filho adoentado, compaixão pela família destruída, compaixão por aqueles que estavam em sofrimento. É uma compaixão que apresenta-se aqui no texto de uma forma linda. Uma ordem que Jesus traz, mostrando essa compaixão e essa autoridade, sendo Ele mesmo o dono da vida. Sendo Ele mesmo o único que é capaz de frear o avanço daquela morte que estava em direção àquela criança. E Ele traz essa promessa de vida, essa promessa de restauração. O que acontece pelo quê? Uma varinha mágica, um ritual mágico, um pouco de areia que ele pega no chão e diz, olha, leva essa areia aqui, coloque lá debaixo da cama. Não, acontece só pelo poder da palavra de Jesus, só por isso. Jesus fala. Com a mesma autoridade que criou o universo, Jesus fala. Com a mesma autoridade que inspirou essa palavra aqui, a palavra da vida, Jesus fala e promete vida que iria invadir aquela criança, que iria restaurar aquela criança e também dar esperança para aquele pai desesperado. Mesmo claro que as pessoas não conseguissem ver o valor daquela palavra, né? Hoje não mudou nada. Hoje continua assim. Existem muitas pessoas que elas querem ver os milagres de Jesus, mas elas não valorizam a palavra de Jesus. Elas não querem seguir a palavra de Jesus, obedecer a palavra de Jesus. Elas querem ver o espetáculo, elas querem ver as bênçãos, elas estão mais interessadas em serem abençoadas por Jesus do que em seguir Jesus. Então elas vão até Jesus e pedem vida, saúde, sucesso, prosperidade, autoestima, segurança, uma boa casa, um bom emprego, uma boa família, uma diversão aberta e por aí vai. Mas elas não estão interessadas pessoalmente em se arrependerem dos seus pecados, em confiarem no Evangelho, em mudarem de vida. São pessoas que, assim como o povo daquela região, tratam Jesus apenas como um santo milagreiro. Muitos pais, por exemplo, vão por esse caminho. São pais que querem ver os milagres na vida dos seus filhos. Salve os meus filhos, endireite os meus filhos, leve os meus filhos para o seu caminho, mas esses mesmos pais não querem provar dos milagres de Jesus. São pais que querem que os seus filhos estejam perto de Deus, quanto eles mesmos estão afastados de Deus. É uma contradição. E muitos, nessa caminhada contraditória, acabam brigando com Deus. Acabam tentando manipular o agir de Deus, controlar o agir de Deus, controlar o tempo de Deus. É aquela atitude que faz a pessoa querer obrigar o Criador, querer obrigar o próprio Deus a seguir sua agenda. O Senhor tem que abençoar meus filhos, o Senhor tem que salvar meus filhos, o Senhor tem que fazer isso pela minha família, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo, tem que ser no meu tempo, está aqui a agenda, está aqui o alarme. E quando Deus não atende a agenda desse tipo de pessoa, ela acaba se revoltando. Ela acaba abandonando a igreja, ela acaba abandonando a sua fé. Tudo isso porque essa pessoa, por ter trocado a oração pela determinação, a espera pela pressa, essa pessoa acabou trocando também o clamor pelo rancor. Ela ficou rancorosa com Deus. Mas o que nós aprendemos aqui, amados, nesse texto, é que é impossível manipular o agir do Deus onipotente. É impossível. Ele age do tempo dele, ele age da forma dele, ele age do jeito dele. Não há ninguém que possa segurar na sua mão, como o profeta Isaías diz. Não há ninguém que possa segurar na sua mão e dizer, o que é que o Senhor está fazendo? Não há ninguém. Porque ele é soberano. Tudo o que nos cabe é confiar, obedecer e esperar no Senhor. Foi o que esse pai fez. No fim do texto nós vemos que aquele pai que começou esse episódio desesperado, ele terminou esse mesmo episódio aliviado, abençoado. E isso não sem motivo, né? Isso aconteceu porque, como o versículo 50 vai dizer, esse pai aqui, ele creu na palavra de Jesus. O versículo 50 diz, o homem creu na palavra de Jesus. Eu acho interessante, porque aquele pai podia ter feito muitas coisas, né? Ele podia ter feito muitas coisas. Ele podia ter reclamado da demora de Jesus.
O Senhor não é o Salvador compassivo? O Senhor não atende todo mundo, não ouvi falar, lá por onde eu moro, que o Senhor parou em tal canto e fez isso e fez aquilo e transformou algo em vinho. Então, o que o Senhor não está fazendo isso comigo? O que o Senhor está demorando? Ele podia ter reclamado com Jesus. Ele podia ter discutido com Jesus. O Senhor tem que vir, Jesus, é por garantia. Pode não ter dado certo isso que o Senhor disse aí, esse ritual, pode não ter dado certo. Vamos lá, porque lá o Senhor cura. Ele podia ter ameaçado Jesus. Jesus, o Senhor sabe quem eu sou? Eu sou assim com Herodes. Sou amigo de Herodes. Eu posso enviar aqui soldados para prender o Senhor. É bom que o Senhor faça as coisas do jeito que eu estou dizendo aqui, porque eu sou homem de autoridade. Ele não fez isso. Esse pai, como a gente diz, como um nordestino, esse pai baixou a crista dele. Esse pai foi humilde. Ele colocou a boca no pó e ele acreditou na palavra de Jesus humildemente. Ele confiou na palavra de Jesus. Ele abraçou a promessa de Jesus, mesmo não vendo nada. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Mande uma foto do meu filho, ver se ele já está bem, porque Jesus disse aqui que ele vai ficar bem. Não tinha. Ele saiu para fazer a sua viagem, e mesmo sem ver, ele acreditou. Ele confiou. E obedeceu o que Jesus disse. Porque o verso 50 também diz, né? O homem creu e partiu. Essa aqui é a prova da fé, é a obediência. Ele fez o que Jesus disse. É a verdadeira fé, ela age. É um comportamento, é uma ação, é uma atitude, é a convicção aqui dentro que traz submissão aqui fora, para a vida, para o dia a dia. Foi o que esse pai fez, ele partiu. O detalhe interessante é que ele vai chegar em casa no outro dia. A viagem demorava cerca de 4 a 6 horas. Num pique bom ele podia tirar essa viagem no mesmo dia. Mas é como se João estivesse descrevendo aqui para nós que aquele pai ficou tão convicto da restauração do seu filho que ele não teve pressa. Eu acho que está em Isaías isso. Quem confia no Senhor não se apressa. Ele não teve pressa. Ele conseguiu literalmente descansar por aquela noite em algum local. E no outro dia foi que ele foi encontrar o seu filho em casa. Ele estava certo, ele estava convicto de que podia confiar em Jesus, de que Jesus não mentiria para ele. E isso trouxe paz para o seu coração. No versículo 51 ao 53, nós temos a descrição do milagre, né, que ele recebeu. Quando já estava a caminho, diz o texto, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. No texto original aqui, esses servos que encontram o pai no meio do caminho, eles usam a mesma expressão que Jesus usou. Teu filho vive. E não só a mesma expressão, mas também nós vemos que o milagre vai acontecer no mesmo horário que Jesus tinha falado. Ele faz uma entrevista. Como é que foi? Conta aí como foi. Aí disseram, Jesus, olha, quando deu 1h da tarde, 1h da tarde, já ficou com febre, faltando energia em casa de 1h da tarde? A gente costuma dizer como nordestino que de 1h da tarde o sol está pegando fogo, né? A gente costuma dizer isso, né? O sol está pegando fogo, uma redundância. A tendência não é a febre diminuir, a tendência é a febre aumentar, é aquele calor, aquela quentura, mas foi exatamente naquela hora que a febre deixou o garoto, porque foi exatamente naquela hora que Jesus falou, ele falou naquela hora. Na época onde a raça humana não conseguia nem passar dos 50 km por hora, a palavra de Jesus viaja como um raio, de Caná a Cafarnaum, e restaura completamente aquela criança. Uma cura imediata que não deixa brechas para nenhuma coincidência. Uma cura que faria não só aquele filho, e não só aquele pai também, mas toda aquela família viveu um capítulo completamente novo na história dela. Porque como o texto termina dizendo, aquele pai foi aliviado porque ele conduziu a sua casa até Jesus. É a última frase do texto. E ele e toda a sua casa creram. Não parece, num primeiro olhar, mas esse aqui é o maior milagre do texto. Ainda que não seja um milagre mais detalhado, esse aqui é o maior milagre do texto. Não foi a cura da criança. A cura da criança foi só um meio que Deus usou. O maior milagre aconteceu com a família toda, com o pai, com o filho ou irmãos que ele podia ter, mãe, servos. Aconteceu com aquela família, foi quando todas aquelas pessoas foram transformadas em seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Foi o único milagre que durou para a eternidade. Esse milagre aqui com a criança, mais tarde ele morreu. Não durou para sempre. Agora, esse milagre aqui com a família, dura até hoje. E vai durar pela eternidade. Ele e toda a sua casa creram. Foi a salvação daquele lar.
Podemos dizer que esse pai aqui recebeu muito mais do que pediu. Ele foi lá buscando a cura para um filho. Recebeu cura e restauração para a família inteira. Porque Jesus sempre faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Amém, igreja? Mas isso só acontece quando existe verdadeira fé. Verdadeira fé. Amados irmãos, o maior milagre da vida é a nossa fé. O maior milagre da vida é a fé. Às vezes a gente acha que o maior milagre é o que a fé traz, é o resultado da fé. É o que nós conquistamos por meio da fé. Eu conquistei isso pela fé, mas o maior milagre da vida é a própria fé. É o ato de você acreditar verdadeiramente, é você estar ali, de fato, tendo essa confiança, essa fé viva, transformadora no seu coração. O maior milagre é a fé. A fé que faz você descansar nas promessas de Deus, mesmo quando você não está entendendo nada do que está acontecendo. A fé que dá coragem em você para continuar, mesmo quando você não sabe direito para onde você está indo. A fé que consola você, encoraja você quando você está desanimado, quando você está desesperado ou triste. A fé que faz você se submeter às ordens de Deus, à palavra de Deus, mesmo quando você não entende direito o plano que Ele está executando na sua vida e na sua família. A fé que faz você ter essa certeza da salvação no seu coração, a certeza da vida eterna, a certeza de que você está reconciliado com Deus. Esse aqui é o maior milagre da vida, é a fé. É a fé que temos no nosso coração em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite e não sabe o que é isso, e não experimentou esse milagre no seu coração, o convite que fazemos para você é: venha. Faça como esse pai fez, vá até a presença de Jesus. Procure Jesus. Se humilhe diante de Jesus, suplique pela graça de Jesus, se esforce depois de ter ido a Jesus, se esforce para levar a sua casa até Cristo, porque esse é o caminho não só para você ter a vida de algumas décadas aqui na terra abençoada, mas esse é o caminho para você ter a vida eterna no novo céu e na nova terra, que um dia vai ser inaugurada em Cristo. É o caminho para você ser salvo pela eternidade. Por isso que o convite, e ao mesmo tempo o desafio que nós deixamos para o coração de cada um nessa noite, é aquele que está em Atos, capítulo 16, e versículo número 31. Projeta aí para a gente esse versículo. Deixa eu ver, o Juninho está em cima, para a gente recitar todo mundo junto. Atos 16, versículo 31 está escrito. Vamos todo mundo junto? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. É o convite que deixamos para cada pessoa que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo. Nós convidamos você a fazer como esse pai fez aqui. Quer você esteja como ele, desesperado ou tranquilizado, mal de vida ou bem de vida, com seus filhos saudáveis ou adoentados, não importa. O que importa é que todo momento é um momento propício da gente procurar Jesus e se arrepender dos nossos pecados, confiando plenamente na salvação que Ele nos traz. Se alguém quiser fazer isso nessa noite, você pode levantar a sua mão de onde você está, sinalizar, e nós teremos a alegria de estar orando e encaminhando você para cada vez mais perto desse maravilhoso Evangelho. Se não, sempre deixamos o convite aberto para qualquer pessoa que queira nos procurar depois do culto e fazer a sua decisão ao lado de Cristo, porque essa de fato é a decisão mais importante que podemos tomar na nossa vida.